Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar um texto da irmã Marisa Vieira. A irmã Marisa Vieira, ela se chama Marisa Janaína Costa Vieira. Ela é graduada em missões, é missionária de missões nacionais e mora em Goianésia, Goiás. Aliás, Goiânia, desculpa. E ela escreveu um texto chamado Sem Desculpas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que possui meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Marisa Vieira, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos o que ela escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que de importante temos para aprender hoje, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de podermos estarmos aqui. Senhor, que Tu possas nos mostrar a importância de um coração arrependido, que nós realmente possamos reconhecer os nossos erros e nos confessarmos. Senhor, que a gente possa aprender isto no texto de hoje. Obrigada e perdoa-nos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto chama-se Sem Desculpas. E o texto que nós vamos ler bíblico é bastante extenso, são 25 versículos. Então eu sugiro que você pegue aí a sua Bíblia, que nós vamos ver 25 versículos do capítulo 12. É quando Natã repreende o rei Davi. Então vamos lá? Então, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei e lhe disse: havia dois homens em certa cidade, um rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter demonstrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão.
Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se e perfumou-se, e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de se lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, eu chorei pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até com ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Amém? Bem, nosso texto do manancial chama-se Sem Desculpas, e o versículo escolhido pela irmã Marisa Vieira é o 13, que diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ora, irmãos, como seres humanos, a gente tem uma tendência de para tudo dar desculpa, né? A gente faz as coisas erradas, pisa na bola e fica dando desculpa para, como a gente diz, passar um pano, né? Para aquilo ficar mais ou menos bom. E a gente fica se desculpando porque eu fiz tal coisa por causa disso, não era a minha intenção, enfim. E fica falando e falando com o objetivo de quê? Falando, talvez aquele erro pareça menor. Mas as desculpas que a gente dá vão dar pra gente uma falsa sensação de que a gente fez uma coisa errada por motivos certos. É só para isso que servem as justificativas. No caso aqui do que a gente acabou de ler, Davi, ele é confrontado pelo profeta. Que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Ele contempla os maus e os bons, como diz a palavra. E ele viu o que Davi fez. Então ele mandou o Natã, o profeta Natã, lá falar com ele. Por quê? Porque o profeta Natã sabia, né? Que Davi tinha pecado e foi confrontá-lo com relação ao pecado dele com Batseba, em questão a Urias, né, o esposo dele, que Davi colocou ele lá na batalha, lá na frentona, para quê? Porque a hora que viesse os outros, os inimigos, acabassem matando ele, né? E aí o que o profeta faz? Ele usa uma história, né? Uma parábola, ele conta uma história para o rei com o objetivo de fazê-lo perceber aquilo que ele estava fazendo. Ele estava ilustrando aquilo que Davi tinha feito, usando como personagem principal a cordeirinha, o pobre, o rico. Aí quando Davi ouviu aquilo, ele ficou indignado. Nossa, como pode? Mas aí ele logo se tocou, né? Que aquela história, quando Natã fala, você fez desse jeito, do mesmo jeito que esse rico supostamente teria matado a cordeirinha dele, você fez igual, né? E que Davi era aquela pessoa, exatamente como aquele rico que supostamente teria prejudicado o pobre. E aí quando Davi se viu confrontado, ele não ficou dando desculpa, não, sabe o que é? Eu estava sozinha aqui,
era solidão, ai, não tinha o que fazer, ou então a moça era bonita demais, ou então ela estava dando bandeira lá e eu na janela, enfim. Não, ele não se desculpou, ele reconheceu o seu erro, ele na hora ele se arrependeu, porque ele podia ter dito um monte de coisa, né? Mas ele não disse, ele não falou que ele estava solitário, nem que estava ansioso, nem que foi tentado, que não pôde suportar, nada disso ele falou. Ele reconheceu que ele tinha feito a coisa errada e aí sim ele acertou. Por quê? E, ao reconhecer o seu erro, ele pediu perdão pelos seus pecados e assumiu as consequências do pecado dele, né? Porque o Senhor disse: você não vai morrer, mas seu filho, ó, vai morrer. Então, para o pecado, não há outra saída. Por mais que a gente tente, o que a gente tem que fazer em relação ao pecado é confessar. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. E é isso que nós temos que fazer, é nos arrepender de todo e qualquer pecado. Seja um pecado que nos pareça grande ou pequeno, nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados e derramar o nosso coração diante dele com toda a sinceridade do mundo. E falar: Senhor, olha, eu pequei, pisei na bola, eu não queria fazer aquilo. Quantas vezes, né, a gente olha para uma coisa que fez errado e talvez passe batido. O Senhor não vai passar batido, Ele conhece todas as coisas, Ele nos conhece. Então, nós temos que nos lembrar que o Senhor é misericordioso e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, assim como Davi fez, você deve fazer igual. Eu devo fazer igual. Cada um de nós deve fazer igual. Confessar o pecado para Deus com sinceridade e de coração. Para quê? Para que a gente possa realmente ter uma vida de conexão com Deus, uma vida que realmente o Senhor se agrade. Então, viva sem desculpas, viva perdoado pelo Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, para o pecado não tem outra saída, senão a confissão e arrependimento. E agora, meus irmãos, eu vou terminar aqui, primeiro pedindo que vocês compartilhem essa mensagem. É uma mensagem que fala de perdão e de arrependimento. Então, é importante que as pessoas que conhecem a Jesus se lembrem todos os dias que nós temos que confessar os nossos pecados. E aquelas que não conhecem a Jesus, é importante que elas possam compreender essa mensagem. Então, compartilha com o irmão, compartilha com aquele que precisa ouvir sobre o amor de Deus, sobre o arrependimento, que a gente tem que viver sem desculpas. E agora eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Inclusive, estou mandando esse abraço especial aqui para a irmã Beth, porque ela disse que gosta muito do meu abraço de ursa. Então, estou mandando um especial para ela hoje, tá bom? E quero dizer que o abraço é o encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de Porto Espinho. Mas para nós que sabemos que não podemos viver sem desculpas, nós podemos e devemos abraçar o nosso irmão, tá bom? Quero lembrá-los que nosso tema está em Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Tá bom, irmãos? E agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.